Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. E hoje é o primeiro Evangelho no Lar do ano de 2022, agradecendo aí a Jesus, pela nossa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e também por termos atravessado esse ano de 2021 para 2022. E vamos pedindo a autorização ao Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho, contando também com a colaboração de todos vocês que ouvem aqui o Evangelho, para que nos ajude em preces, para que possamos continuar todos os domingos aqui com a força de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, enviando um pouco dessas vibrações. E nós aqui, desse lado também, vamos continuar orando, ajudando vocês com as vibrações. Esse ano de 2022, se Deus quiser, Deus permitir, teremos novidades aqui no canal. E mais para frente eu vou postar para vocês as novidades de estudo, para que possamos juntos conhecer um pouco mais do Evangelho e da doutrina espírita. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que é o ano novo, algumas pessoas ficam tristes, outras felizes, outras preocupadas, mas vamos nesse momento nos desligar um pouco dessas preocupações, ou até mesmo da euforia, da felicidade em excesso. Vamos tranquilizar os nossos pensamentos, entrar na sintonia com a nossa equipe espiritual que vocês já conhecem. Se você está fazendo o Evangelho pela primeira vez, neste momento é a hora de você se desligar um pouco dos seus problemas diários, é a hora de você se desligar um pouco do externo, até mesmo das pessoas que estão perto de você. Se conecte com você mesmo, com a sua respiração, sinta-se aonde você está. Faça uma coisa de cada vez. Este momento é a hora do Evangelho. Sinta seu corpo, o local onde ele está, se você está sentado, deitado ou em pé, mas sinta o tecido sobre o seu corpo. Se centralize, este momento é um momento de centralização, é uma meditação diferente da do final, porque a do final vocês se desprendem muitos e outros não se desprendem, mas ficam ali próximo ao corpo recebendo as energias. Esse momento do início do Evangelho, para que vocês fiquem atentos aos ensinamentos, é um momento de se conectar com você mesmo. Por isso que você deve sentir os dedos das mãos, dos pés, o seu rosto. Alivia um pouco a tensão do rosto e conecte-se com o aprendizado. Enquanto eu faço a prece, vocês vão fazendo essa mentalização. E não se esqueça da água para fluidificar para você e para a sua família. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre Amigo Jesus, Mãe Maria, Espiritualidade Amiga, pedimos a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, o primeiro do ano, agradecidos que estamos por estar aqui no primeiro Evangelho de 2022. Mestre, nos ajude, através da intuição, que cada palavra, cada ensinamento possa tocar os irmãos, as irmãs que aqui estão, neste momento, confiando no nosso trabalho. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos a todos. Abençoe também o nosso país. Abençoe o nosso ano. E vamos para o Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Bom, final de ano aí. Aliás, finalzinho de ano, início do ano, com muitas chuvas aqui na região também, onde nós estamos em Minas Gerais, e a nossa solidariedade aos irmãos, às irmãs do estado da Bahia, também alguns aqui do estado de Minas, que a chuva tem feito muito estrago, também eu vi que em Ilhabela, todos esses irmãos que às vezes nos acompanham aqui no canal, desses estados, nós estamos orando, e eu deixo aqui também o nosso comunicado, de que já está tendo diversos postos de arrecadação de roupas, de alimento, de agasalho, porque muitas famílias perderam tudo, até as coisas mais básicas, como toalha de rosto, toalha de corpo, tudo. Então, na hora, nesses postos de doações,
Independente do que você tem em casa, você pode doar. Além do alimento, esses objetos, que às vezes fica parado nos nossos armários. E lembra no evangelho passado que nós falamos daquela limpeza mental, mas também material do nosso lar? Vez por outra, dá uma olhada na sua casa, aquilo que está ali há mais de 2, 3 meses sem utilizar, roupas que não cabem mais, que às vezes está nova, com uma condição de uso. Pegue, doa, estimule os seus filhos, os seus netos, chame eles, separe os brinquedos que não goste mais. Vamos fazer esse movimento aí. E mesmo que você não tenha nada para doar para esses irmãos agora que estão em dificuldade, dinheiro algum, senta-se, concentra-se e envia as boas vibrações para esses irmãos, porque é difícil essa provação, é muito doloroso perder tudo, perder entes queridos, não saber para onde vai no outro dia. Então, meus irmãos, que possamos aí vibrar juntos também por todos esses que estão nesse momento de dificuldade. Mensagem do livro Kardec prossegue, que chama Lucros e Perdas. O autor é Adelino da Silveira. No final de ano, na residência do Chico, um grupo de amigos falava sobre o que se havia ganhado ou perdido naquele ano. Um havia vendido uma pequena propriedade e comprado outra maior. O outro havia dado um carro para o filho. O outro havia perdido enorme importância com aval. Outro havia comprado bois. O outro havia sido roubado. Faziam com que uma espécie de balanço naquele final de ano, quando um deles perguntou para o Chico: Chico, e você? O que fez esse ano? Ou o que você faz quando o ano termina? O Chico fala: todo 31 de dezembro eu penso: ah, Jesus amado, eu agradeço-te por mais um ano de trabalho em que eu pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Somos também, irmãos e irmãs, donos de grandes imperfeições. Que nós possamos firmar um compromisso conosco mesmo, de trabalho espiritual esse ano. Quando nós estamos aqui, voltado um pouco para a espiritualidade, o nosso coração vai se acendendo para a caridade material ou moral. Que nós possamos esse ano estar mais comprometidos com o bem do outro. Nós ainda estamos no momento de muitas instituições fechadas, muitas das vezes não conseguimos fazer o trabalho da caridade como a gente fazia antes, mas não se esqueçam da caridade moral. Esse compromisso firmado que nós pudermos fazer para as pessoas que estão à nossa volta também é um compromisso que nós devemos ter. O segundo caso que a gente vai trazer hoje é do Réveillon de Chico Xavier, está no livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo, do Divaldinho Matos. À margem de considerações éticas e estéticas sobre a riquíssima mensagem adiante transcrita, cumpre-nos ressaltar o oportuno esclarecimento dado a posterior por Emmanuel nas mensagens psicofônicas. A rigor, o mentor respondera à cordial provocação de determinado companheiro presente à sessão, que de certa forma, ante a ciclópica dimensão da mensagem, discordara do fato de se encontrarem no recinto apenas 5 pessoas. Na sua opinião, Emmanuel estava acendendo velas demais para tão poucos defuntos. Emocionado, agitando freneticamente as folhas psicografadas em sua mão, dando expansão ao entusiasmo a transbordar-lhe na alma, dizia: companheiros, isto não está certo. Somos aqui apenas 5 gatos pingados e Emmanuel derrama sobre nós toda a Via Láctea. 100 bilhões de estrelas, no mínimo é óbvio, deveriam estar aqui 5 milhões de pessoas. Sinceramente, não entendi a razão de tanto desperdício. Para mim, é como se jogássemos todo o ouro, toda a prata e todos os diamantes da terra ao mar.
O mini auditório ouve em silêncio as entusiásticas palavras do dedicado companheiro. Inesperadamente, eis que delicada voz, eloquente como o sol, impregnada de magnetismo, rompe o silêncio. É Emmanuel a falar. Companheiros, que a paz do Mestre infalível brilhe e resplandeça no coração de todos. Irmãos, não sois como erroneamente vos julgais. Apenas 5 pessoas neste recinto. O planeta tem 5 continentes. Representais cada um de vós um continente. Portanto, aqui está toda a família divina domiciliada na Terra, simbolizada na pessoa dos queridos irmãos. Para encerrar, faz-se necessária a informação complementar. As 5 pessoas presentes eram amigos íntimos de Chico Xavier, que foram a Pedro Leopoldo, a fim de cumprimentá-lo pelo Réveillon de 31/12 de 48, do ano de 48. Foram, portanto, à sua residência e não ao Centro Espírita Luiz Gonzaga. Achavam-se presentes à reunião os seguintes companheiros: José Saturnino Costa e sua mulher, Iracema, Rubens de Castro Romanelli e sua mulher, Alda e José de Lima Geu, todos residentes nas cidades vizinhas, aliás, na cidade vizinha de Esmeraldas, aqui em Minas Gerais. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quis trazer esse caso, como também tem outro caso do Chico, quando todos os companheiros que trabalhavam com ele no Centro Espírita, uns tiveram que trabalhar, outros foram trocados de residência porque trabalhavam no serviço público. O irmão dele arrumou um trabalho que ajudava e Chico ficou sozinho. E Emmanuel falou com ele, quando ele queria fechar o centro por 15 dias, um mês. Emmanuel fala com ele: Chico, não feche o centro. Nós, os desencarnados, ainda precisamos de ouvir o Evangelho, assim como os encarnados. Chico fica assustado, fala: mas Emmanuel, vocês? Ele fala: sim, Chico, nós ainda somos devedores. Demonstra o tamanho da humildade dos espíritos que nos assessoram, que nos guiam, que nos auxiliam. Muitos deles já estão muito mais evoluídos do que nós, mas na sua humildade sublime, eles ainda precisam ouvir o Evangelho. E Emmanuel fala com Chico: Chico, continue. Todos os dias você abre o centro, todos os dias de reunião, e não saia daqui com menos de 2 horas de palestras, irradiações, etc. E Chico começou a fazer isso. Abria o centro, abria a janela, sentava na tribuna, lia na mesa, lia as mensagens, explicava o Evangelho, e a vizinhança achava que ele estava ficando biruto, Naquela época se falava doido, hoje não mais se fala. Os vizinhos zombavam, riam da cara do Chico. Meu Deus, o que o Chico está fazendo? E essa fase foi uma fase muito importante para Chico desenvolver a clareaudiência e também a vidência. A mediunidade do Chico, que já era muito grande, teve uma explosão a partir desses trabalhos, porque ali sozinho, conectado com Emmanuel começou a desenvolver mais a mediunidade dele. E Chico, um dia desanimado, chega para Emmanuel e fala: nossa, meu irmão, mas ficar aqui sozinho desanima. Emmanuel falou: persiste, meu irmão, você não está sozinho. Na próxima sessão eu vou te mostrar que você não está sozinho. E naquele momento, na próxima sessão, Emmanuel, com um passe na mente do Chico, faz ele visualizar mais de 5.000 pessoas no recinto. 5.000 irmãos e irmãs estavam ali. E Emmanuel fala com ele: Chico, esses irmãos estão aqui ouvindo o Evangelho, se preparando para reencarnarem, e muitos deles serão trabalhadores, não só no Espiritismo, mas em diversas religiões, levando o amor, o Evangelho. Olha a importância. Na parte também da frente, ele via irmãos necessitados que iam ali receber o auxílio, receber as vibrações positivas.
E Chico começa a ter a certeza do seu mediunato. E nesse momento, Chico percebe que a mediunidade realmente era muito importante. Estou trazendo esse caso para vocês que às vezes que fazem o evangelho sozinho em casa, ou mesmo com a família. Pessoal, tenhamos compromissos com as questões espirituais. Façam corretamente, os espíritos vão aí, ou os espíritos que estão próximos a vocês, ou os espíritos que porventura estejam aí próximo a vocês, por algum outro motivo, que vocês tenham atraído, né, as vibrações. Então, levem esse compromisso a sério. Nós ficamos muito felizes, eu e a equipe aqui que faz o Evangelho, encarnados e desencarnados que me ajudam aqui, com os relatos que nós ouvimos de vocês. No último Evangelho, por exemplo, nós fomos até a Colônia das Águas, que é uma colônia que trata, que ajuda, que traz umas vibrações. E muitas pessoas me enviaram mensagens falando que conseguiram ir até a colônia, ou que em casa mesmo, antes mesmo de nós falarmos da Colônia das Águas, já estava sentindo essa vibração das águas. E é muito legal receber esses relatos. Acho que a gente recebeu mais de 20 relatos de pessoas que conseguiram ir até a colônia nesse momento de vibrações. Então, pessoal, o trabalho é realizado. E vocês que fazem o evangelho sozinho, que às vezes faz esse aqui comigo, mas depois faz um outro, também tenham compromisso. Quando vocês não conseguirem fazer na semana, mentalmente, por exemplo, suponhamos que vocês façam na quinta-feira. Essa semana vocês têm um aniversário para ir, porque pode acontecer, né? Às vezes não é uma coisa repetitiva. Vai acontecer um aniversário ou um evento que vocês não podem fazer o evangelho. Se vocês forem mudar o dia de quinta para sexta, ou se naquela semana vocês não forem conseguir fazer, mentalmente vocês comunicam ao mentor de vocês. Tira ali 2 minutinhos e mentalmente se comunica com o mentor, explicando, porque os espíritos não têm a obrigação de ficar ao nosso lado 24 horas e saber o que nós alteramos na nossa rotina, tá? Isso nós temos que fazer. Ah, mas os espíritos sabem que eu não vou fazer. Não, não é bem assim. Então comuniquem antes e avise a alteração. O Emmanuel mesmo falava isso com o Chico. Muitas das vezes o Chico estava passando mal ou estava triste com alguma situação. O Emmanuel chegava perto dele e falava: o que houve, meu irmão? Por que você está triste, desanimado? Não vai para o centro hoje? E ele falava: ué, meu irmão, mas você não sabe o que está acontecendo comigo? Ele falava: não, Chico, eu tenho outros compromissos, eu tenho outras pessoas para atender, eu tenho estudos para fazer no plano espiritual. Pode me explicar o que está acontecendo? Da mesma maneira que a Joana de Ângeles, o Divaldo Franco conta um caso desse. E certa vez ele estava doente, não conseguiu ir para a reunião mediúnica, um caso bem famoso dele. E a Joana entra e fala: meu irmão, o que está acontecendo? Você não vai trabalhar hoje? Ele fala: eu estou morrendo, Joana, você não sabe? Ela fala: não, não sei. Mas se você está morrendo, pelo menos morra trabalhando numa reunião mediúnica. É melhor morrer servindo ao Cristo do que deitado numa cama inutilmente. Então vá lá, faça a reunião mediúnica, depois desencarne. Os espíritos às vezes têm um senso de humor, mas também eles são firmes, porque eles nos ensinam a ter fé, a compreender que nada acontece por acaso e que nós não devemos abandonar o trabalho, seja ele qual for. Devemos persistir, devemos estar firmes, devemos compreender a nossa conexão com a espiritualidade. E só mais um caso que eu quero trazer hoje aqui no nosso Evangelho. Quando o Chico também fazia lá esses estudos no Centro Espírita, que ele abria ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós estamos fazendo aqui, lia as mensagens e depois interpretava, que ia mais de 5.000 espíritos, eu deduzo que até mais, dependendo do dia.
O Emmanuel falou para ele, lembra? Que nós, os desencarnados, necessitamos também do Evangelho. E o Chico ficou surpreso com isso. E aí o Emmanuel fala com ele, Chico, o Emmanuel, quando vou em reuniões, em colônias espirituais superiores, ouvir mentores de outras evoluções falar sobre o Cristo, eu me sinto naquele momento como um crocodilo diante daqueles espíritos. Porque eu vejo que eu não sei, ou sei muito pouco sobre o Evangelho. Isso Emmanuel falando, que escreveu diversos livros sobre o nosso mestre e amigo Jesus. No meio espírita a gente considera ele até como um apóstolo, porque ele escreve muito bem sobre o Evangelho, interpreta muito bem sobre o Evangelho. Portanto, nós temos que estudar o Evangelho sempre, mesmo que seja repetitivo. 2022, assuma esse compromisso de trabalho espiritual, de estudo evangélico. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos acreditar em passe de mágica. A Terra não mudará num passe de mágica. Isso é ilusão. Nós temos um caminho pela frente, uma estrada que às vezes vai ter lama, às vezes vai ter pedra, às vezes ela vai ser lisa, mas vai ter muitas poeiras. Às vezes vai ter buracos. Às vezes vai ter galhos à nossa frente que nós não vamos conseguir passar. Vamos ter que descer do carro. Às vezes vai ser uma estrada com curvas maiores. Não vamos acreditar em passe de mágica. O planeta está evoluindo? Sim. Mas é um passo de cada vez. Nós não vamos evoluir rápido. Basta que vocês olhem à volta. Reparem nos vizinhos, na família. Nós não estamos ainda numa perfeita comunhão espiritual. Olhem as notícias, nós ainda temos algo a enfrentar. É por isso que, como nunca, nós precisamos do Evangelho nesses momentos. Em 2022, nós precisamos de orações, de vibrações. Muitas pessoas criticam a nós que somos espiritualistas ou espírita, vocês só ficam orando. Não, nós temos também que ter atitudes de mudança, atitudes na nossa família. Como eu falei no início aqui, estamos enfrentando, por exemplo, essa questão da chuva. Temos que ter atitudes. Mesmo que o governo ajude, ou que a região lá ajude, o prefeito, o governador, nós podemos, quem mora aí na região, por exemplo, auxiliar com uma palavra, com uma oração, como eu disse. Nós precisamos ter mudanças de atitude mental. É olhar, ter um olhar diferente. Muitas pessoas falam de feliz ano novo. Nós não vamos conseguir ser felizes todos os dias de 2022. Isso é uma ilusão. Mas nós podemos mudar o nosso olhar, mudar a nossa vibração sobre o que está acontecendo. Por que está me acontecendo isso? Por que está me chegando essa provação? Nós ainda estamos em momentos de provação, correto? Nós ainda vamos perder certas situações, nós ainda vamos perder entes queridos, nós ainda vamos perder o emprego, ou nós vamos ter doenças físicas. A encarnação é assim. Mas com o Espiritismo nós mudamos de lado, nós reconfiguramos. Nós olhamos um pouco mais distante para o problema e entendemos. Calma, deixa eu respirar aqui e entender. Ver, perceber qual lição esse problema quer me trazer. Não para sermos adoradores do problema, mas é para tentarmos justamente resolvê-lo mais rápido. Olharmos ele e percebermos que nós temos e podemos reconfigurar esse problema. Pesquisas indicam, por exemplo, que numa situação muito estressante, se você sorri mesmo falsamente, por alguns minutos o seu cérebro entende que você está feliz e pode enviar sensações de dopaminas, etc., para que você sinta um bem-estar melhor. Estou trazendo esse exemplo não para ficarmos rindo em qualquer situação, mas pode ser também uma meditação, um momento de você se desligar
e sentir um pouco dessa felicidade. Por isso que hoje eu quis trazer essa sequência de casos do Chico. Como é importante esse trabalho, pessoal. Não para mim, mas para vocês que estão aí na residência. Talvez com esse evangelho aqui, que às vezes nós atingimos 1.000, tem evangelho que chega a 2.000, tem outros que 3.000. Vamos tentar aí o máximo 3.500 pessoas aqui no YouTube. Só que o nível de desencarnados que pode atingir, se nós temos desses 3.000 residências fazendo o evangelho no Brasil e no mundo, e se cada residência tem pelo menos 5 a 6 espíritos ouvindo, vocês multiplicam isso para vocês terem uma noção de aproximadamente quantas pessoas nós estamos atingindo. Meus irmãos, nós vamos seguindo para a nossa meditação final. Hoje o nosso evangelho é um pouquinho diferente, primeiro do ano. Na próxima semana a gente retorna com o evangelho. E saiu aqui para nós, abrindo ao acaso, só para não deixar de ler o evangelho, o reconciliai com os adversários. Está em São Mateus, no capítulo 5, 25 e 26. Bem-aventurados que são misericordiosos é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vai dizer, reconcilia o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais colocado em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, ou o último centavo. Foi o que Jesus também nos prometeu, que estaria ao nosso lado nos ajudando, mas que nós estaríamos aqui na Terra, né? Até resgatarmos tudo. Que possamos acelerar esse processo esse ano, perdoando, amando, reconfigurando, fazendo a caridade, voltando o nosso olhar para o bem, sem sermos cegos aos problemas alheios. Vamos entrar, mas não vamos nos deixar contaminar. Nosso mestre e amigo Jesus conseguia fazer isso, entrar e sair de situações muito bem, sem alterar o seu padrão vibratório. Obviamente que nós ainda não vamos conseguir 100%. Jesus, com a sua magnitude, com a sua grandeza, era um espírito com uma saúde espiritual muito grande. É o que nós estamos tentando atingir com as nossas encarnações. Vamos conseguir daqui a algumas, se Deus quiser, mas ainda não conseguimos. Mas vamos mudar, tentar alterar um pouco o curso. E nós vamos seguir aí para as nossas meditações finais, agradecendo a vocês já que chegou até aqui. Sintonizando neste momento, meus irmãos e minhas irmãs. Imaginem-se sentado confortavelmente, numa região tranquila. Imagine neste momento uma leve cor azul na sua frente. Ela vai aumentando, vai tendo raios também amarelos, lilás, roxo. Sintonize na cor que você mais gosta. Tons mais claros, mais leves, verde. Sintonize nessa cor. Como nós falamos hoje de sorrir, vamos sorrir durante essa meditação. Relaxe o seu rosto, tranquilize, sorria um pouco. Sorria com os lábios e com o coração. Sinta a sensação do bem-estar invadindo o seu corpo. Deixe as preocupações de lado. Receba neste momento o passe.
Entre em contato com essa cor. Relaxe, sorria. Neste momento, entre em contato ou com seu mentor ou com a sua mentora. Se você não souber quem é, apenas entre em contato. E que neste momento, os seus pensamentos mais limpos, ele ou ela, te enviar uma mensagem de ano novo. Tranquilize, sorria e ouça a mensagem claramente. Muitas das vezes você pode ouvir como uma voz externa, você pode ouvir como a sua própria voz, ou você pode ver escrito na sua frente. Essas cores pode se transformar numa mensagem. Perceba qual mensagem que é, grave essa mensagem para o seu 2022. Entre-se em contato com o seu mentor. Lembrando que você pode fazer essa meditação depois, se você não conseguir agora, para você entrar em contato com seu mentor e perceber a mensagem. Ainda aí nesse local, entrando em contato com o mentor, percebendo a mensagem que ele te enviou, deixando que essas cores, a que você mais gostou, imagine ela entrando no seu corpo, desde a cabeça, passando por todos os órgãos, pelo cérebro, pelo aparelho vocal, pelo coração, pulmão, fígado, estômago. Imagine essa energia limpando, fazendo realmente uma limpeza, tanto no seu perispírito como no seu corpo físico. Sentindo essas vibrações. Não se esqueça de doar essa energia agora para uma pessoa que esteja em necessidade, ou um amigo seu que está enfermo, ou uma amiga, ou um vizinho, ou um parente recém-desencarnado. Envia um pouco dessa vibração, vamos dividir, vamos iniciar o ano fazendo a caridade. Envie para uma, ou para duas, ou para 3 pessoas que você sabe que neste momento está precisando, com muito amor no coração. Envie também para alguém que já te fez mal, que já te prejudicou, mas que você perdoou, ou se você ainda não perdoou, envie também. Tire esse momento também para aprender a doar. E nós vamos para a prece final. Deus, nosso Pai querido, que nos ajuda sempre, estando em comunhão com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia. Deus que age em todos os momentos conosco, os pequenos, nós que ainda estamos aqui encarnados e desencarnados, mais próximos ao planeta Terra. Ó Deus querido, não nos esqueça. Esteja conosco em cada momento, em cada atitude. Abençoe o nosso ano. Eu sei que ele já está abençoado, mas nos conforte os corações para o futuro, abençoando-nos, iluminando-nos, enriquecendo-nos de vibrações para que possamos também doar. Abençoe, Mestre, este ano de 2022. Deus, neste momento, diversas pessoas estão confiando no nosso trabalho. Façam que eles possam sentir um pouco da sua presença através das vibrações, através de um vento,
de uma sensação gostosa ou de um pensamento elevado. Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, nós somos gratos por esse momento. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, equipe espiritual. E nós vamos pedindo autorização ao nosso Mestre amigo Jesus para encerrarmos esse Evangelho. Que assim seja e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço a quem chegou até aqui. Neste momento vocês ainda estão irradiando com as vibrações do Evangelho, então vá retornando lentamente, sentindo novamente o local em que vocês estão, a cadeira em que vocês estão sentados. Mexam os dedos das mãos, dos pés, não abra o olho rapidamente. Lentamente pegue a água fluidificada, beba devagar. Sinta-se novamente onde vocês estão, respirem fundo e aí sim, retornando ao corpo físico 100%, vocês podem mexer, levantar, não vão levantando abruptamente. Façam também aí a prece mental de vocês individual antes de levantar. E eu agradeço mais uma vez a vocês, desejo um ano com muitas positividades, muitas reflexões, muitas orações, muitas oportunidades de ser útil, ser bom. Não percam essas oportunidades. A cada amanhecer, orem, peçam a Jesus a oportunidade de ser bom, mesmo que não for materialmente. Às vezes ajudar alguém na rua, conversar, sorrir. Não percam essa oportunidade, amigos e amigas, porque está passando muito rápido. Logo, logo nós já vemos ali o final de 2022, o início de 2023 e assim por diante. Então não vamos perder as oportunidades. Um grande abraço, muito obrigado. No próximo domingo voltamos aí à programação normal, já vamos mandar o abraço. Deixa seu nome, sua cidade, o estado ou o país que vocês estão aí. Curta, compartilha e nos ajuda a levar esse evangelho a mais pessoas. Muito obrigado e até breve.